Nós começamos sempre depois dos 18 e nós ficamos meio boa tarde, boa noite. Então, boa noite a todas e todos. Lembrando que esse encontro foi pensado com a supervisora que hoje está aqui presente, professora Maria Aparecida de Menezes Borrego. Ele foi pensado no mês de março para que ocorresse ao longo das segundas-feiras e acontecesse alguns outros encontros fora dos dias, de acordo com as necessidades, por exemplo, dos nossos parceiros, como é o caso do Museu da Música, né, que nós tivemos um encontro de 14 de março. Então, hoje, a gente já está no 4º encontro, com temas variados, né, mostrando mesmo essas várias facetas de pensar as práticas e representações femininas, como a gente vem apontando, que existem ainda muito mais possibilidades de pesquisas, para a gente compreender, então, essa complexa relação, né, do cotidiano e de compreensão da sociedade brasileira. E hoje nós temos 2 apresentações. Então, a gente agradece a Priscila e o Guilherme. Vou apresentá-los de acordo com a fala, né, de cada um. Então, nós vamos iniciar com a Priscila Nina Fernandes, que é um prazer recebê-la aqui, né, nas nossas atividades do Museu Republicano. Também é uma pesquisadora de museu, trabalha com museu, é graduada em História pela FEFELESH, tem pós-graduação em artes, atualmente é doutoranda em História Social pela USP. E tem experiência, então, nas pesquisas em História do Brasil República, Cultura Material e Gênero. E hoje ela vai tratar do tema das pesquisas dela, né? O título da fala hoje é O Espartilho e a História das Mulheres no Brasil, um caso de opressão. Então, seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, Aline. Queria agradecer pelo convite seu e da professora Maria Aparecida. Queria agradecer a presença de todo mundo também. É muito bacana poder falar com mais gente, né? Que daí acaba coincidindo mais os horários e os espaços, né? Que a gente consegue estar junto em espaços não lineares. E queria também parabenizar o museu pela iniciativa. Acho que é muito bacana sempre quando a gente consegue falar sobre as práticas femininas, os comportamentos das mulheres, que geralmente são temas até hoje muito relegados, né? Infelizmente, apesar de todo o movimento de luta para que isso mude. Então, eu vou começar aqui colocando a minha apresentação. Eu vou parar de ver vocês e vou ficar bastante solitária aqui, só eu e a minha apresentação. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Vocês estão vendo? Sim. Sim, estamos. Se tiver algum problema, vocês podem intervir e falar no meio, não tem problema. Se tiver algum problema com a imagem, porque agora eu só estou vendo o meu trabalho, não estou vendo vocês mais. Então, o título dessa apresentação é O Espartilho e a História das Mulheres no Brasil, um caso de opressão. É uma pergunta, um pouco para tentar fazer uma provocação para pensar sobre esse objeto que é tão controverso, né, quanto o espartilho, e tão ligada a essa perspectiva de opressão feminina que realmente existe, mas pensar um pouco sobre outras perspectivas de análise do espartilho. Primeiro, eu queria lembrar que, quando a gente está falando, obviamente, da sociedade brasileira, a gente está falando sobre práticas que envolvem, que estão marcadas, né, por desigualdades, por preconceitos, e o espartilho, ele está muito associado, né, ao uso entre uma elite, apesar de ter vários encontros aí com diferentes classes sociais, e é algo que a gente pode depois, talvez, conversar melhor. Mas daí eu fiz um recorte aqui, mas eu queria ressaltar isso para não parecer que eu estou falando de uma categoria universal de mulher ou sobre algo que seja absolutamente generalizado na sociedade brasileira.
E aí, como a gente está falando hoje dentro do museu, né, eu queria só chamar a atenção para os estudos da cultura material, né, então quando a gente fala sobre cultura material, a gente está falando de objetos, de artefatos, né, e da materialidade do mundo, e para o historiador, a gente está buscando compreender a cultura material, né, ou usar a cultura material como uma plataforma de observação da sociedade, né, e aí, a partir disso, a gente pode pensar, inclusive, sobre quais objetos e quais artefatos que a gente encontra nos museus, ou que a gente espera, né, encontrar nos museus. Que geralmente a própria expectativa, né, das pessoas quando vão no museu é encontrar os grandes fatos, né, os grandes feitos, ou objetos muito mais ligados a uma experiência masculina do que uma experiência feminina. Então, a importância da gente discutir isso e pensar sobre os objetos que entram, né, no museu, como, por exemplo, o espartilho, que é um objeto como uma roupa íntima, né, que a gente geralmente não associa esse objeto ao museu. E aí, para começar um pouco essa história, pensar um pouco sobre desde quando se usa espartilho, né, que geralmente é uma pergunta inicial. Há muitas controvérsias em relação a isso, autores defendem que o espartilho existe desde a Idade Média, que foi muito usado durante o Renascimento, por exemplo, mas eu geralmente delimito o uso do espartilho principalmente entre o século XIX e início do século XX. Apesar do espartilho estar muito associado à nobreza europeia, né, e ter sido muito utilizado pela nobreza europeia, esse objeto ele só se popularizou e só começou a ser usado mais amplamente na chamada Era Vitoriana, né? E depois foi difundido entre diferentes países, inclusive no Brasil, muito especialmente no contexto de modernização, né? Então, quando as cidades começam a se desenvolver, né? O processo de urbanização fica mais intenso, e aí as práticas europeias e norte-americanas começam também a ser difundidas como símbolo de civilidade, de modernidade. Então, apesar de a gente associar o espartilho, com a nobreza e a aristocracia, eu compreendo o uso do espartilho, especialmente no Brasil, como um objeto moderno e como agente de modernização e de práticas burguesas, né, principalmente. E aí, vamos passar para pensar, então, sobre esse objeto, né? Sobre a sua descrição, fazer uma descrição, né, de como que é esse objeto, a sua função e os seus significados. Então, como vocês podem ver, o espartilho é um objeto formado por duas metades de tecido, como vocês podem ver aqui na tela, duas metades de tecido iguais, que são atadas por uma cadeia de ilhoses e um cordão ou uma fita. Na parte, então aqui, né, você tem os ilhoses na parte externa e um feixe na parte interna para você conseguir retirar essa peça sem precisar desatar todas essas cordas aqui, né. A parte de dentro do espartilho é formada por um tecido mais rústico, porque, como vocês podem ver, a gente tem que fazer, o que acontece é que se faz uma compressão da cintura, né, e então você precisa de um tecido rústico e forte que aguente sem arrebentar, como os ilhoses também, né, os ilhoses têm essa função aqui são ilhoses, tem essa função de proteger o tecido e fazer com que você consiga modelar esse espartilho no corpo sem estourar o tecido. Esse é o feixe, um feixe central, frontal, né, para você tirar e colocar o espartilho, que é esse aqui, né, e dentro do espartilho você tem as barbatanas, que é um material que é ao mesmo tempo rígido e flexível, que permite que esse tecido modele o corpo no formato desejado, né. Essas barbatanas, elas podem ser feitas de barbas de baleia, que é a parte do dente de uma espécie de baleia, pode ser feita de bambu ou de metal. E essas são de metal, pode ser em espiral também, e elas que vão dar esse formato, elas ficam na parte interna, nessas
costuras verticais aqui, principalmente nas laterais, para conseguir fazer esse formato em ampulheta. Outra característica fundamental do espartilho são essas costuras, que servem tanto para prender as barbatanas, para que as barbatanas não se movam, quanto para enfeitar a própria peça, né? E aí você tem o espartilho, então você tem uma combinação, né, entre delicadeza e rigidez, entre tecidos rústicos e delicados, né? E isso tem a ver também com uma certa ambivalência, né, em relação ao corpo da mulher, né? Que vai combinar aspectos contraditórios que eu vou falar depois. E o espartilho também, ele se modificou muito ao longo do tempo. Então, você tem esse espartilho mais comprido em cima, né, que sustenta os seios, mais em ampulheta. Depois, no início do século XX, nos anos 1900, você tem o desenvolvimento de outras particularidades, como esqueci o nome disso, gente. Que é uma liga, né? Essas ligas que prendem o espartilho na roupa. Depois você tem os espartilhos que são mais compridos e não dão sustentação ao seio, inclusive, que são mais compridos na cintura, no quadril. E aí você tem, então, a função do espartilho, que é projetar, né, os seios e o quadril e comprimir a cintura, basicamente. E essa função do espartilho, né, então cada parte do espartilho tem uma função para modelar o corpo feminino com o objetivo de enfatizar as diferenças de gênero, né? Porque se a gente pensar que os homens e as mulheres, eles não são fisicamente tão diferentes, né? E aí você tem uma série de dispositivos, como o espartilho, que vão enfatizar essas diferenças de gênero, dando ênfase aos atributos que são ligados à maternidade, ligados ao feminino, a um ideal de beleza e feminilidade, no momento onde a mulher é empurrada, né, para o espaço privado, onde tem uma maior diferenciação entre o espaço público e o espaço privado, e a mulher passa a ser identificada, né, esse ideal feminino, né, como ligada ao lar, né, e aí o espartilho vai ser agente nessa diferenciação de gênero, né, com ênfase nesses atributos ligados à feminilidade, à fragilidade, à delicadeza. Um corpo espartilhado, ele não consegue se mover, tem uma mobilidade reduzida, né, e faz parte de todo esse ideal que entende, ou que procura fazer com que o casamento e a maternidade sejam considerados como algo natural para a mulher, né. E, inclusive, nas propagandas de espartilho, por exemplo, você tem várias vezes esses elementos, como flores e plantas, cupidos, bebês, que fazem com que você reforce essa associação da mulher com a maternidade e até que faz com que você... porque o espartilho, ele, ao comprimir também o corpo, né, muitas mulheres acabavam usando o espartilho como um método abortivo, inclusive. E aí você tem uma das contradições, né, enfatizar os atributos femininos ligados à maternidade, né, os seios, os quadris largos, mas também poder ser usado como método, como forma de... como forma abortiva, né. Então também o uso de cupidos e bebês fazia com que essa associação de que o espartilho era seguro, não trazia complicações para o pós-parto ou para o parto, também fosse incentivada, fosse enfatizada, né? E aí o que acontece é que nas propagandas de espartilho, né, então ao mesmo tempo que você empurra a mulher para o espaço doméstico, você também, de certa maneira, torna o corpo da mulher cada vez mais público, né? O espartilho é um item usado para a mulher circular no espaço público, né? Especialmente no meio urbano, né? Se a gente for pensar no meio rural, isso não se aplica, né? As mulheres não usavam espartilhos ou usavam espartilho em ocasiões especiais, como missa de domingo ou uma festa. Isso não era uma prática comum no campo, era mais comum nas cidades. E
essas propagandas de espartilho, né, então, que mostram mulheres seminuas, acabam criando essa ideia de que a mulher é narcisista, né, e erotizando o corpo da mulher. Inclusive, nessas propagandas, geralmente os braços das mulheres estão para cima, assim, da cabeça, né, o que traz mais vulnerabilidade para esse corpo, né, como se esse corpo tivesse controlado, né, que você controla todas as ações do corpo, a manter, né, as mãos sobre a vista, né. As molduras também enfatizam essa ideia de um corpo espetacularizado, né, um corpo objetificado. Muitas vezes, fechaduras são colocadas nessas propagandas, né, que também traz esse teor voyeurista, né, da mulher em espartilho, objetificando de novo o corpo da mulher, né, e combinando essa ideia de pudor e erotização do corpo feminino, né. Inclusive, quando a gente pensa nas imagens eróticas que começavam a circular nesse período, como essa aqui do Rio Nu, de 1908, e uma propaganda de espartilho do mesmo período, você pode ver que a composição do cenário é muito similar, né? Então, assim, isso para dizer que quando a gente pensa sobre espartilho, a gente necessariamente está falando, sim, de processos de opressão da mulher, que tenta, né, então, impor um ideal de feminilidade, uma ideia universal sobre a mulher, que reproduz, né, preconceitos e desigualdades. Ao mesmo tempo, quando a gente vai pensar sobre os componentes materiais do espartilho, né, que a gente falou, a gente percebe também que essa peça, ela pode ser compreendida a partir do seu desenvolvimento tecnológico, né. Então, a gente pode pensar sobre o processo de produção, sobre relações de trabalho, e tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas especialmente no Brasil, as mulheres se envolveram muito com a produção de espartilho. Então, desde o final do século XIX, o ramo da espartilharia cresceu muito, principalmente nos centros urbanos, né, e se tornou um espaço de atuação feminina, né, para além daquilo que era esperado para a mulher, né, vinculada unicamente ao espaço doméstico. Claro que quando a gente fala da sociedade brasileira, né, as mulheres no Brasil trabalhavam, principalmente dos setores mais baixos, né, trabalhavam desde sempre, né, sempre se colocaram no espaço público, né, e tiveram que trabalhar para ganhar seu sustento. Mas esse ramo da espartilharia, né, ele cresceu como um ambiente feminino, desde de pequenas costureiras que costuravam espartilhos e produziam espartilhos, até grandes ateliês de marcas consolidadas. Então, se tratava realmente de um novo espaço conquistado pelas mulheres. E isso é tão significativo que muitas mulheres, quando a gente começa a pesquisar sobre as patentes de privilégios industriais, né, que são nesse processo de modernização, então você tem a criação de muitos, você tem a invenção de muitos produtos, né, e muita gente patenteando esses produtos para conseguir o monopólio sobre essa produção ou para evitar que os seus produtos sejam imitados no mercado, né. E aí, quando a gente vai pesquisar essas patentes desse período, né, de 1880 até 1910, muitas mulheres patentearam espartilhos, como a Camille Duperrat. Ela foi a primeira mulher a patentear um espartilho e é uma das primeiras mulheres a entrar com uma patente no Brasil. E aí você começa a perceber que, com isso, né, você tem uma inserção das mulheres no mundo público, né, ela se inteirando de conhecimentos e práticas modernas, né, se familiarizando com o desenvolvimento tecnológico, e ocupando um espaço, inclusive do ponto de vista, né, da propriedade intelectual, né, dessas invenções, que a gente geralmente associa só aos homens, né, como se as mulheres não tivessem tido espaço. E realmente foi um espaço limitado, mas existiu essa possibilidade, né.
Então, você tem a Madame Bascom Pinto, por exemplo, que patenteou um espartilho em 1855, está escrito 1955, mas não é, 1855. A Francilon Krauss também foi uma dessas mulheres que entrou com uma patente de espartilhos. A Madame Mouret, inclusive é interessante pensar sobre esse uso do Madame, né, que tem a ver com tem a ver com uma influência francesa, né, de dar credibilidade para os nomes. Você vê nas propagandas que elas sempre falam que os seus espartilhos são privilegiados, né, ou seja, foram contemplados com uma patente de privilégio industrial, o que também aponta para a existência de um mercado de contrafações, de imitações, de pequenas produções que tentam imitar esses espartilhos de marcas, né, entre aspas. A Rafaela Carbó também foi uma delas, e produziu, inclusive, esse mini espartilho como amostra na sua patente. A Alice Jacobsen, por exemplo, criou um conformador de seios, que é um protótipo de sutiã, isso em 1907, no Brasil, que também se enquadrava na categoria de espartilho. Como produtoras de espartilhos, muitas mulheres participaram de feiras universais, de exposições universais, então viajaram com seus espartilhos, participando aí desse mundo das inovações, das trocas tecnológicas e desse mundo moderno, né, que se formava. Então é um pouco isso, assim, pensar como que quando a gente analisa o espartilho do ponto de vista material, né, dos seus componentes, a gente pode tanto pensar em termos de opressão, mas também pensar na cadeia de produção e como que isso mobiliza as mulheres. E aí, quando a gente pensa em quais objetos e artefatos a gente espera encontrar no museu, e geralmente a gente não espera encontrar o espartilho no museu, eu só queria chamar a atenção para o fato de que quando a gente coloca esses objetos no museu, né, a gente está colocando também outras histórias e outras narrativas. E claro que isso envolve uma série de disputas, mas que é interessante mesmo a gente valorizar essa diversidade. Então, é um pouco isso, acho que eu dei uns 20 minutos, falei talvez muito rápido. Eu vou sair aqui da... Não, foi maravilhoso. Muito obrigada, e com um poder de síntese muito bom, assim, porque ficou muito claro a pesquisa. Muito obrigada, Priscila. Obrigada, nós vamos deixar as perguntas para o final. Tá bom. Então, quem tiver alguma questão já, pode colocar, inclusive, no chat, ou anotar, para não esquecer. E, Priscila, muito, muito, muito obrigada. Eu adorei a pesquisa e você, assim, fez 20 minutos. Um dia eu serei assim. Obrigada, gente. Obrigada pela paciência e desculpa qualquer... Imagina, querida, maravilhoso. Eu sabia que hoje seria demais, né, gente? Porque as imagens são lindíssimas. Então, agora a gente vai escutar o Guilherme Domingues Gonçalves. Ele vai também falar sobre sua pesquisa, desenvolvida no Museu Paulista também, chamada Indumentária Masculina no Guarda-Roupa Feminino, Brasil, 1851-1911. O Guilherme, ele possui graduação em História na Universidade de Brasília, o mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo. Ele desenvolve pesquisa sobre moda, gênero, cultura material e imprensa. Ele ganhou um prêmio, né, na pós-graduação em História Social de 2020. E depois vocês podem compartilhar o link do trabalho de vocês de mestrado e artigo, porque são muito interessantes. Então, vamos ouvir o Guilherme. Obrigada, Guilherme. Obrigado, museu, Aline, professora Cidinha. Eu vou compartilhar aqui. E... calma. Tá aparecendo? Sim. Sim, está. Então, agradecer de novo, né? E dar boa noite a todas e todos. E dizer que essa pesquisa,
né, que eu dei o título aqui de A Indumentária Masculina do Guarda-Roupa Feminino, no Brasil, entre 1851 e 1911, ela é fruto da minha pesquisa de dissertação do mestrado, né, que teve outro nome, Mulheres Engravatadas, Modo e Comportamento Feminino no Brasil, defendido, né, como a Aline já falou, no programa de pós-graduação em História Social da USP, sob a orientação da professora Vânia Carneiro de Carvalho. E aqui, hoje, eu quero traçar uma pequena trajetória da minha pesquisa, né, e como essa trajetória encontrou frutos no acervo do Museu Paulista, e como o acervo do Museu Paulista, principalmente fotográfico, produziu novas questões sobre a minha pesquisa, né. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em roupa, moda e mulher no século XIX, a gente pensa em... vem logo, eu creio, né, que na cabeça da maioria das pessoas vem imagens como essa, né? Imagem como essa das duas mulheres, em que elas estão com vestidos longos, volumosos, com babados, fitas, laços, Guilherme, dá Oi. licença, não está aparecendo. Não? Nós estamos na primeira, agora sim, porque ela não está em modo de apresentação. Não, agora tá, vamos lá. Eu vou continuar assim. Eu te aviso, tá bom? Só porque... Tudo bem, obrigado. Eu vou continuar assim, então. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente pensa nessas... A maioria das pessoas geralmente pensam nessas duas imagens, né? Que são duas imagens do acervo do fotógrafo Militão, sobre do Museu Paulista da USP. Mas a gente começa a pensar assim, né? Se a gente pensa, para que essa imagem do vestido de bolinha seria usado? Me parece mais um vestido de festa, né? Então, quando a gente vai começando a pensar sobre a roupa, a gente pensa também, será que existiam outras formas de se vestir para a mulher desse período? E aí, tem um trabalho da socióloga da moda Diana Crane, em que ela busca explicar uma moda que surgiu no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, em que ela denomina estilo alternativo, né? O estilo alternativo, então, seria esses conjuntos, né, essas peças de roupas que seriam extraídas do vestuário masculino e que elas, usadas juntas ou separadamente, elas modificariam o traje feminino, né? Esse estilo, ela diz que foi largamente adotado, e principalmente por aquelas mulheres que adentravam lugares que historicamente não eram considerados femininos, como o mercado de trabalho ou a universidade. Esse estilo, ele era usado juntamente com o que ela chama de estilo dominante, né, que seria, então, essa moda que a gente viu anteriormente. E aí eu me questiono, assim, né, foi um trabalho, esse meu trabalho, ele foi, assim, ao mesmo tempo, fonte e bibliografia, né. Então, mas primeiro, nesse momento, eu achei uma fonte que falava sobre coletes, né, e aí coletes entendido como uma peça de roupa mesmo, e não como um espartilho, masculino usado por mulheres no Brasil, e aí depois eu achei esse trabalho, mas aí logo depois as coisas foram se intercalando. Como a gente pensar, e se essa moda, ela foi usada no Brasil, por quê, né? Então esses foram os motes da minha pesquisa no primeiro momento, e para isso a gente precisaria entender que ao longo do século XIX, as mulheres das elites e das camadas médias brasileiras, em sua maioria brancas, passam ao longo do século XIX a conquistar espaço na sociedade. Se a construção do discurso da domesticidade feminina se faz tão presente na vida dessas mulheres, este discurso também dificulta perceber as práticas que tensionavam essa forma de viver feminina. E eu digo isso porque, ao você estudar bibliografias que tentam trazer a história das mulheres, eles mostram, né, que desde 1827, com a criação da Lei de Acesso à Escola de Primeira Letras, as mulheres começam a ter acesso a uma educação primária no Brasil. Essas mulheres que sabiam escrever, elas participam ativamente na imprensa, algumas usam seus nomes, como o caso da Nísia Floresta, mas outras e muitas com pseudônimos.
tiveram aquelas que desafiaram ainda mais essa imposição social e buscaram legalmente seus direitos, né, de poder cursar o ensino superior. E aqui eu relembro o trabalho da Maria Lúcia Motti, em que ela traz uma biografia da parteira Madame du Rocher, no Rio de Janeiro, né, a primeira parteira do Brasil, ou trabalhos que falam sobre a Mite de Gomes Campos, a primeira mulher a advogar por uma causa em um tribunal do Brasil. E também através da escrita, casos como a Maria Firmina dos Reis, quando escreveu Úrsula, um livro, né, uma literatura contra a escravidão. Também contra a escravidão existiram associações abolicionistas organizadas por mulheres no Brasil. E também através da imprensa e da escrita, as mulheres conseguiram advogar pelo direito ao voto, já no final do século, como aqui eu lembro a Josefina Álvares de Azevedo. Essas são algumas mulheres citadas, mas tem muitas outras que ajudaram a tensionar esse ideal tão restritivo que se buscava nas mulheres, né? A mulher como a dona do lar, a rainha do lar. E nesse período, as roupas masculinas, elas se adaptavam a essas diversas situações que o corpo do homem iria encontrar nesse trajeto casa-trabalho. Situações em que muitas mulheres passaram a vivenciar, seja as que conseguiram ingressar no mercado de trabalho, já para o final do século, seja as que passaram a frequentar os espaços públicos da cidade, quer seja para fazer compras, passeios. E essas novas experiências, que eu digo que são urbanas, físicas e de pensamento, pediam novas formas de vestir que as livrassem das inconveniências como as que faziam certas modas, né? Essas modas restritivas, de saias muito longas, né, que dificultavam a movimentação ou o corpo espartilhado. E é nessa tensão entre um ideal de feminilidade restritivo e uma ampliação da participação das mulheres na esfera pública que se nota a divulgação de roupas associada ao vestuário masculino para uso por mulheres nos periódicos brasileiros. E aqui eu fico pensando, né? Um problema que me veio na pesquisa era, se eles eram divulgados nos periódicos, será que essas roupas elas eram usadas? E para ter uma ideia se essas roupas elas saíram dos periódicos e foram para o uso, eu usei mão das fotografias, né? E aí o acervo do Militão me foi muito útil, né? E aí eu queria falar rapidamente, né, sobre a coleção do Militão, que está sob guarda do Museu Paulista da USP, né? Era uma coleção de retratos fotográficos, que é composta de aproximadamente 12.178 retratos, produzidos entre os anos de 1862 a 1885, pelos ateliês Carneiro e Gaspar e a fotografia americana. O fotógrafo geralmente recortava os retratos, preservando somente o rosto, como a gente vê aqui nessas duas imagens, né? O que era colocado em um álbum ou catálogo de controle com um número negativo. No entanto, cerca de 1.080 retratos estão íntegros e as 300 fotografados em corpo inteiro, sendo 759 masculinos e 391 femininos. Então eu usei os retratos recortados, até porque eu achava gravatas neles, mas o grosso do trabalho foi com esses retratos de corpo inteiro, né? As fotografias no século XIX eram um símbolo de modernidade e uma prática que atendia o desejo de distinção de segmentos sociais antes excluídos desse meio de obter uma representação visual de si. Na busca pela criação de identidades por meio de retratos fotográficos, o uso de objetos e vestimentas para a produção de características individuais e sociais foi de extrema importância. Percebe-se, assim, a centralidade da vestimenta para a construção de identidade. Então, também, porque a gente poderia pensar, mas essas fotos, né, a maioria das fotos que eu usei são fotos pousadas em estúdios fotográficos, né? Então, será que foi mesmo usada nas ruas? Algumas outras imagens me mostram, né? Eu não trouxe ela aqui porque elas também eram de outros museus e aí ia se tornar muito longo, mas algumas outras imagens me mostram que sim, né? Mas, ao mesmo tempo,
se a pessoa que ia ser retratada e fotografada, ela esperava eternizar a sua persona, né, a sua figura, vestindo aquela roupa, né? Então, que também era uma mulher eternizar a sua imagem, né, pelo meio fotográfico, usando gravatas, né? E aqui, então, a gente vê, né, duas mulheres, né, em sol busto, e a gente vê gravatas, né? As duas estão usando gravatas, essa daqui fica claro que ela tem um colarinho alto, né? E aqui em duas outras imagens de corpo inteiro também do Militão, né? Essa uma gravata e essa outra também. Ao longo da pesquisa, eu fui também descobrindo que existiam diversos tipos de gravatas, tanto para homem quanto para mulheres, e cada uma também significava um tipo, né? Então, às vezes, no primeiro momento, a gente olha e pensa, nossa, é um laço, né? Não é uma gravata, mas quando você faz uma comparação entre o que os jornais divulgavam, falando de ser gravata, e o que as fotografias trazem, e às vezes até gravatas muito parecidas com as masculinas, a gente vê que isso não é um laço, por mais que ao nosso olhar hoje em dia pareça ser um laço, a gente vê que são gravatas, né? Aqui a gente tem também uma mulher negra, né? Então a gente vê aí, né, uma mulher negra em uma sociedade patriarcal escravocrata, né? Então, os sentidos que ela produz e carrega nessa imagem são duplamente marginalizados na sociedade brasileira, né? Pela essa condição dela. E aqui a gente, né? E outra coisa, assim, as gravatas, elas são os itens de mais fácil identificação nas fotografias, né? Porque outros itens que eu trabalhei na pesquisa, né, como o paletó e o colete, o paletó às vezes você pode confundir com outro tipo de casaco, o colete muitas vezes está embaixo do paletó ou de outra veste, então fica mais escondido, mas a gravata, ela destaca, né, ela se destaca, como a gente vê aqui, ou nessa outra fotografia. Então, ela funciona como um pedestal desse rosto feminino, né, e quando a gente compara a produção de imagens de mulheres em fotografias, em que muitas vezes o corpo dela, né, se confunde com o cenário, com a vestimenta, trazer um item que produz quase como um pedestal para o rosto, então, no primeiro momento, põe em foco o rosto, também dá uma outra perspectiva na produção dessa imagem feminina, né? Outro tipo de roupa que amplamente explorou esse guarda-roupa masculino foram as roupas outro item, né, do guarda-roupa masculino que eu observei tanto nos periódicos como esse da Estação, como nas fotografias daqui, é o paletó-saco, né? O paletó-saco, então, ele seria, na Estação, ele se refere também a paletó-sacos, a um tipo de paletó masculino, mas também a esse feminino, que seriam ideais, por exemplo, para fazer a prática de esportes, né? Essa imagem do jornal, ele é para a prática de esportes. Aqui, esse da fotografia não me parece que ela está vestida para a prática de esporte. Só que o paletó-saco também poderia ser usado em outras situações que não a prática de esporte, né? Aqui é mesmo para a gente perceber, né, que uma divulgação muito parecida, até em pose corporal, né, um chapéu parecido, o uso de uma guarda-chuva ou de uma sombrinha aqui, quase como se fosse uma bengala, né? Por mais que na imagem não tivesse nada ao lado da mulher retratada, ela tem uma posição com o braço muito semelhante ao da fotografia, né? Então, a gente aqui vê uma comunicação um diálogo entre desenhos produzidos para jornais e revistas da época, quanto para as fotografias, né? Como um influencia o outro também. E outra questão que a gente pode ver, o uso dessas roupas que comumente a gente pensa serem para homens, né? Que tradicionalmente a gente
pensa em ser roupas masculinas, por mulheres, é na prática do esporte, né? A prática do esporte, nesse momento, ela se torna, ela é contraditória, porque ao mesmo tempo que é uma prática moderna, então que as mulheres, principalmente mulheres burguesas, deveriam almejar, né, por estar entrando nesse novo circuito da modernidade, ao mesmo tempo ela desequilibra, ela traz perigo por serem, por ser um momento de ação feminina, né? Então coloquem em um momento de cuidado para ela não invadir muito essas características que eram tidas como masculina, né? Como a força, a possibilidade de locomoção, né? Aqui, outra vez, eu trouxe também para a gente ver, né, essa comparação entre o que era divulgado na imprensa e roupas que se usavam na época, né, como essas roupas que talvez fossem divulgadas nos periódicos também entravam no uso, né? Aqui a gente vê uma roupa, um traje para ciclista, que são muito parecidos também com os trajes para outros tipos de prática, como tênis e até mesmo remada, né? A gente vê aqui um traje para ciclista que é composto de saia, dificilmente elas usariam calças, né? Um chapéu bolt, né? Um chapéu, agora me esqueci a tradução dele, um paletó, um colarinho alto, né? E gravatas. Aqui essa moça do paletó escuro tá com uma gravata do tipo borboleta e essa da roupa clara tá com uma gravata, aquelas compridas, mais comuns hoje em dia. Aqui, na figura, no retrato do Milton, a gente vê uma roupa muito parecida, né? Um paletó, um casaco, né? A saia mais curta, com a bota, um chapéu bolt, e algo no pescoço que me lembra uma gravata do tipo Lavanier, que é uma gravata usada também por homens e que eram gravatas um pouco mais elaboradas e mais folgadas no pescoço, que eram de divulgação nos jornais, assim. Então, a pesquisa, ela tentou entender como esse ideal feminino que permeava todas as relações também foi tensionado ao longo do decorrer do século XIX, né? Com essa inserção da mulher, com essa busca de mulher por seus direitos, e como isso influenciou, mas também essa nova moda influenciava essa mulher a tomar novas atitudes perante a sociedade em que ela vivia, né? Como, por exemplo, o uso de saias mais curtas, e a bicicleta proporcionava a ela deslocamentos maiores pela cidade, e coisas assim. E aí, o acervo do Museu Paulista, por exemplo, foi essencial para a minha pesquisa, porque eu consegui identificar essas peças sendo produzidas no Brasil, né, e em uso mesmo, né. Então, foi muito bacana, assim. É só, né? Eu vou botar depois no chat o link da minha pesquisa, quem quiser ler, e aí é isso. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Guilherme. Acho que foi assim muito bom, né? A orientadora, a professora que orienta vocês vai ficar muito feliz de escutar os dois, né? Porque é um processo de transição, né, Cidinha? Que eles trazem com tanta riqueza, assim, com essa coleção, uma pesquisa com um olhar tão diferente, né? Eu acho que o museu, eu estudei um bom tempo História das Mulheres, mas eu acho que o museu, a possibilidade de estudar esses acervos, esses objetos, essas imagens, né? Eu acho que ele sai da dimensão textual para ver a carinha dessas mulheres, né? Então, assim, para a gente é muito bom escutar, né? Quando vocês mostram essas imagens, como que para a gente é bom ver as imagens femininas, né? E pensar sobre elas. Então, a gente fica muito feliz e que mais museus façam isso, né? O nosso está a caminho, né, professora Cidinha? Mas vocês contribuem muito, inclusive porque nós temos aqui alunos, estudantes, e que
podem, né? Tem muita coisa ainda para ser pesquisada, e o nosso Museu Republicano também está aqui aberto, né? Para pesquisa. Então, se vocês tiverem perguntas, eu acho que a gente já tem algumas. Eu vou ler o que são perguntas mesmo. Temos vários comentários falando, dizendo da importância da pesquisa de vocês, como é importante, e que é um privilégio escutar tudo isso para pensar essas questões que são realmente novas, né, para a gente, chegar para a gente dessa forma. Mas nós temos algumas perguntas. Uma da Ana Cláudia Pereira. Depois ela também, se quiser falar. Priscila, parabéns, o tema. O espartilho foi opressão, mas ao mesmo tempo libertação da indumentária puritana? Pode ser? Vou falar as próximas, tá? Deixa eu ver. A conservação e representação da imagem da Maria Rosângela dos Santos. A conservação e representação da imagem da mulher como meiga ou ousada para uma época. As costureiras mereciam destaque nesse processo industrial. Acho que é um comentário que já vem com uma ideia, né? Então, por isso que eu destaquei a questão das costureiras, né? Se vocês chegaram a ver alguma coisa nesse sentido. Aí tem o da Maria Rosângela também. Guilherme, você tem o nome da primeira mulher brasileira a desafiar regras com relação ao uso das vestimentas masculinas? Também comentários, aqui a gente também, a Rita Martins, que é coordenadora e superintendente da Fundação Energia e Saneamento, está presente aqui. Seja bem-vinda, Rita. Então, acho que, por enquanto, essas duas perguntas. Eu vou aproveitar, então, e fazer aqui também, que daí eles podem responder. Parabéns às duas pesquisas, adorei ouvi-los, adorei o uso do nosso acervo, né, e como a gente vê o museu como fonte mesmo de informação e produção de conhecimento. Então, eu fico super orgulhosa, embora não seja orientadora, mas como docente do museu. Olha, é uma pergunta para os dois. Apresentar o espartilho e essa indumentária masculina, né, por mulheres, nos deixa claro que a gente tem uma multiplicidade de identidades femininas, né, a partir do uso dessas peças. Mas eu quero saber se elas também eram peças usadas por uma mesma pessoa, ou seja, se elas mostravam diferentes esferas da vida de uma mesma mulher. A pergunta vai por aí, vocês respondam também o que quiser. Obrigada. Olha, quem quiser começar, Priscila, Guilherme. Você quer começar, Guilherme? Você quer que comece? O que você prefere? Para mim, não. Posso começar, então. Sobre a pergunta da primeira mulher que usou, né? Olha, eu não teria, assim, a exatidão, mas eu poderia te falar que em 1852, quando o colete é divulgado no Jornal das Senhoras, então a colunista de moda, por assim dizer, ela fala, né? Ela fala das mulheres que estavam usando em Botafogo, né? Mas ela, por exemplo, dessas mulheres, ela não cita nomes. Mas aí outro caso que eu estudei é o dessa parteira, da Madame du Rocher, né? Que ela usa essas roupas, ela usa roupas que, quando você compara, tem um retrato que foi feito dela mais para o final do século, né? Vestindo essas roupas, e quando você compara essas roupas com as que eram divulgadas nos jornais, elas são muito parecidas. Só que nos jornais são roupas para mulher, né? Para mulher moderna, o tailleur. Para Madame du Rocher, ela é considerada um nome, a Madame du Rocher, sabe? Ela é uma figura anedótica do Rio de Janeiro, né? E do Brasil nessa época, porque ela é extremamente masculinizada. Ela é tida como um homem, o Feijó de saias, só que ela está usando saias, assim. Então, eu fico nesse paradoxo, assim, né? Do que é feminino, mas é masculino, assim. E aí já entra na pergunta da Cidinha, né? Realmente, no jornal, ao mesmo tempo que mostrava o paletó
de clara identificação masculina, ele vinha, até mesmo quando era só o paletó, sem a mulher, de fato, ele vinha espartilhado. E aí, em contraponto a esse paletó, que já é, por assim dizer, extremamente feminino, que surge esse paletó saco, que foge do corpo dela, né? Que foge dessa linha almejada de corpo feminino. E eu acho que a mesma mulher que usava uma roupa para esporte, então, com certeza usava uma gravata e uma coisa, ela também usava aquele vestido cheio de babados, né? Então, eu acho que elas viviam, assim, nessa tensão mesmo, né? De que, ora, usavam também muito essa feminilidade, ora, se distanciavam um pouco mais, né? Então, eu não falei obrigada, Guilherme, né, Guilherme? Acho que nem se falou oi hoje, né? Oi. Tempos de pandemia, né? A gente quase não se vê. Então, eu vou começar pela pergunta da professora Cidinha sobre a multiplicidade de identidades femininas e se uma mesma mulher pode usar essa mesma roupa, né, em diferentes esferas. Eu acho que no caso do espartilho, sim, porque principalmente quando a gente pensa no caso brasileiro, especialmente, sobre a desigualdade social no Brasil, né? Então, você tem mulheres que têm vários espartilhos para diferentes ocasiões, né? E você tem mulheres que têm espartilhos mais simples, por exemplo, que só se usa no domingo, numa ocasião especial, porque o espartilho também vai ser um objeto de distinção social, né, obviamente. Então, eu acho que uma mulher que não tem acesso, ou porque trabalha, né, e o espartilho não dá para ser usado com tanta frequência, ela, por exemplo, pode usar o espartilho como um item de se ajustar, né, aos padrões estéticos da época em ocasiões especiais. No caso, por exemplo, das mulheres prostitutas, a gente pode pensar no uso do espartilho, não necessariamente, inclusive, como um item de opressão, mas como um item de manipulação sexual, inclusive, né? E, então, isso acho que faz a gente pensar, né? Acho que a Cidinha levantou essa bola, né? De como que um mesmo objeto, quando a gente muda ele de contexto, né? Você também muda os significados, né? Porque você precisa sempre analisar o objeto e a função e a ação, né? Então, toda vez que você muda esse arranjo, você também rearranja as práticas, né? Então, acho que tem a ver, acho que a gente pode pensar nessa perspectiva. Sobre a pergunta em relação à opressão e libertação, né, do espartilho, isso, acho que é difícil pensar inclusive, em termos unicamente de opressão e libertação, né? Porque, como eu tentei demonstrar, as coisas dialogam às vezes mais, né? Inclusive, quando a gente pensa sobre o espartilho, porque o espartilho, de certa medida, foi um item que possibilitou que as mulheres ditas como chamava, as mulheres sofisticadas, ou as mulheres de boa família, né, pudessem circular no espaço público, por exemplo. Então, em certa medida, ele também é um item que permite uma maior circulação das mulheres numa época em que o corpo era um tabu. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa no abandono do espartilho, por exemplo, que é algo que eu discuto também na minha tese, a gente pensa, as mulheres pararam de usar espartilho na década de 20, uau, uma super libertação, que legal. Mas assim, primeiro que a gente nunca deixou de usar um conformador do corpo, né? A gente continua usando o sutiã, por exemplo. E depois que o espartilho, ele foi substituído, na verdade, com a ascensão das práticas esportivas, das dietas e da própria cirurgia plástica, o ideal feminino, né, em torno da modelação do corpo, do ideal de mulher branco, magro, se mantém, né? E todas as mulheres que não se inserem nesse padrão continuam oprimidas, né? Por esse padrão, por mais que você não tenha o espartilho. Então, acho que dá para pensar isso.
Teve uma pergunta também sobre que os dois trabalhos falam sobre esse culto à estética, e aí acho que é interessante pensar sobre esse culto à estética, né, feminina, como dispositivos de diferenciação de gênero mesmo, né? E aí o Guilherme traz contrapontos, né? Então é isso, ele fala que uma mulher que quando a gente olha, né, inclusive com os olhares contemporâneos, parece uma mulher absolutamente feminina, né, toda vestida, toda não sei o quê. Na época era considerado um homem porque não usa. Então você vê também como essas coisas todas operam para as mulheres de uma maneira complicada e reforçando essa diferenciação de gênero e um papel feminino e tudo mais, e como que isso tem a ver mesmo com essa ideia de empurrar a mulher para o lar, né, para a gente ficar lá reproduzindo o sistema todo, né, sem ser remunerada, inclusive, então tem toda essa discussão nas diferenciações de gênero. E sobre as costureiras são super importantes, né, acho que tanto para a minha pesquisa quanto para a pesquisa do Guilherme. Eu falo um pouco sobre a máquina de costura, sobre a importância da máquina de costura, principalmente na fabricação do espartilho, né, porque o espartilho é um item difícil de ser costurado à mão, e aí, em relação à produção do espartilho e às costureiras, você tem isso uma diversidade muito grande, né? Você tem tanto as costureiras que trabalham na própria casa e costuram para fora, como esses grandes ateliês. Desculpa. Então, você tem realmente uma diversidade aí em relação e a importância de falar, inclusive, né, sobre essas mulheres que costuram e inclusive, está muito, muito presente nos romances da época, né? Sempre aparece, né? Então, é importante para a gente dar conta da diversidade das experiências femininas, com certeza. Isso. Sobre essa coisa das costureiras, rapidinho aqui. Eu não trabalho tanto no meu trabalho, né? Mas nos jornais, principalmente da metade do 19, assim, eles falam muito que vão enviar moldes, né, para as mulheres fazerem em casa. E daí tem um trabalho da Gláucia Facarro, não sei se é assim o sobrenome, como se fala o sobrenome dela, mas que ela mostra que esse conhecimento que as mulheres tinham, né, ao longo dos séculos de costurar em casa, foi extremamente útil para, na hora das fábricas, elas conseguirem entrar no mercado de trabalho na indústria têxtil muito mais... elas queriam as mulheres nesse tipo de mercado, porque elas já tinham conhecimento da costura, né? Nossa, muito bom. Estou pensando um monte de coisa aqui. Essa colocação no final, principalmente. Para a gente aqui, vocês sabem que a gente aqui em Itu tem duas fábricas, uma do metade do 19 e outra do início do 20, e que a maioria dos trabalhadores eram mulheres. Então, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre essa coisa, né, do tecido, do trabalho manual, como isso vai entrando, e como tudo isso vai circulando aqui no interior, né, Cid? Hoje que os jornais de tudo, depois a gente pode pensar. Eu acho que o último... Né, esse era o meu desafio, viu, Aline? Esse era o meu desafio, olhar nos jornais de tudo para a gente ver o que circula desses temas trazidos pela Priscila e pelo Guilherme, né? Muito legal. E aí tem uma última pergunta que é sobre relação de preconceito, né? Eu não sei se é bem essa palavra que a gente pode situar lá no século XIX, porque preconceito hoje é diferente do século XIX, né? Onde as leis eram diferentes de gênero e tudo mais, mas acho que é no sentido de como elas eram vistas, né, por essa sociedade. Se vocês puderem, para a gente finalizar, cada um fazer um comentário. Então, eu vou falar, então. Principalmente em relação a essa vestimenta, né, que eu não falei tanto, que ao mesmo tempo que os jornais divulgavam, é muito bonito, é moderno, é na moda, né, então da moda algo quase sempre feminino, os jornais também traziam diversas discussões, né, esses temores da masculinização da mulher, dela tomar privilégios de direitos masculinos, né,
principalmente quando é o uso da calça. Aí já é outra história, basicamente, né? Que é muito mais agressivo, assim. Mas quando a gente fala do colete, do paletó, da gravata, daí eles ficam sempre também nessa ideia de que a mulher tem que ser um ser pacífico, passivo, para também agradar os olhos do homem, né? E isso tem um texto, né, do jornal A Marmota, se eu não me engano, que eu ponho na pesquisa, que ele fala isso, né? Para as mulheres ficarem com essa arrumando o cabelo, colocando flores, porque a elas devem ser vistas pelos homens. Então, deixa essas modas masculinas para os homens, né? Porque isso não faria bem para elas, assim, para agradar. E, então, teve muitas discussões sobre essa questão dessa, né, dessa masculinização feminina, assim, que elas sofreram. E aí, quando você fala de calças, aí é quase agressões físicas, assim, chamada de polícias, né, principalmente no início do século, quando elas começam a usar calça. Então, assim, eu aqui apresentando no primeiro momento parece ter sido algo muito pacífico, mas não foi, nem um pouco. Eu acho que o espartilho também se insere nesse quadro que o Guilherme apontou. Uma mulher que sai sem espartilho, que sai com o corpo solto, é considerada uma mulher absolutamente indecente, uma mulher quase uma não mulher, assim, né? E então existe. Ao mesmo tempo, você tem, como a gente está falando, né? Eu acho que é sempre importante lembrar que a gente está falando dos centros urbanos, né? Porque daí quando a gente sai e vai para outros lugares, isso acho que muda um pouco de configuração. E aí acho que também a gente precisa pensar sobre esse termo, né, de preconceitos, né, e tal, que a gente está falando, que é isso, que é uma tentativa de normatização dos corpos, né, e que os corpos são diversos, eles não são, e quando a gente estuda isso é sempre importante, né, então trazer esses contrapontos do que são outros corpos e como que esses outros corpos como que isso acaba sendo uma forma de violência sempre, né? Tanto para as mulheres que se submetem, quanto para as mulheres que não se submetem, né? E essa coisa do agradar o olhar masculino, né? É muito presente. Tem uma crônica de 1909, onde uma cronista fala que a mulher deve agradar os olhos da humanidade. Então não é nem só da humanidade, entendeu? Assim, é um negócio. E aí quando a gente pensa também, por exemplo, na ascensão dos esportes na década de 20 e no uso do espartilho, ou no abandono do uso do espartilho, né? Tem várias contraposições que a gente pode fazer, por exemplo, quando a Angela Davis, por exemplo, quando ela fala sobre escravidão nos Estados Unidos, ela fala sobre esses corpos das mulheres escravizadas, né? E como que esses corpos diferem radicalmente dessa teoria da feminilidade, né? Um corpo que trabalha, um corpo que está mobilizado, ele é um corpo que tem características específicas, não é um corpo que tem características delicadas. Ao mesmo tempo, quando você tem a ascensão dos esportes e essa ideia de que você tem que tonificar o seu corpo, que você precisa ter um espartilho, existe esse termo, você tem que ter um espartilho de músculos no teu corpo. Então, é uma introjeção mesmo do espartilho. Só que, ao mesmo tempo, esses corpos continuam não entrando nos padrões, né? Então, acho que tem todo esse debate, né, que a gente tem que pensar. Bom, maravilhoso, foi ótimo. Acho que a Cidinha está também com uma cara de feliz, que também deve ter adorado e está tendo várias ideias. Então, sejam sempre bem-vindos, a gente agradece muito. Espero que no próximo ano a gente possa estar reunidos no nosso auditório, né? Que vocês possam fazer uma visita no nosso acervo, dar mais ideias para a gente. Sejam sempre bem-vindos, porque assim, a gente está um pouquinho longe do Museu Paulista, mas vocês estão há muito tempo no Museu Paulista, né? Eu não lembro de vocês aqui. Então, é sempre aquela coisa, convidá-los mesmo, porque para a gente é uma contribuição grande para a gente pensar, né? O nosso espaço do museu. Espero também que tenha levado a questionamentos aí. Temos um público bem heterogêneo, mas eu acredito que cada um
pode levar, né, para o seu cotidiano esses questionamentos que a gente não costuma fazer, né, quando visita o museu e tudo mais, porque a gente realmente, né, quando a gente vem discutindo desde o início desses encontros, esse olhar naturalizado, né, que a gente tem para as narrativas de história, para as narrativas dos acervos, do que deve estar na exposição. Então, vocês contribuem muito com os nossos questionamentos aqui, né? Para a gente ficar pensando, questionando. Muito obrigada e espero que, se vocês tiverem interesse, a gente tenha um encontro dia 25 e dia 29. Cidinha, quer falar um tchau? Eu quero falar só um tchau, agradecer novamente, né, as comunicações da Priscila e do Guilherme, agradecer a todos que estiveram aqui e dizer que estamos aí nesses outros 2 dias, né, para fechar os nossos encontros e que todos estão convidados. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada pela paciência e é sempre muito gostoso trocar aí as nossas questões. Obrigada mesmo, gente. Obrigadão. Obrigado também, agradeço bastante. Tchau. Tchau.